Olá, esta aula se refere às propriedades físicas dos minerais ligadas à coesão e ela vai ser apresentada em uma parte só, diferente do que a gente vem fazendo nas últimas aulas, né, seccionando, porque é um tempo que vai ficar jóia aqui. Bom? Bom, então voltando aqui, o que é mineral? Coloco isso todas as minhas aulas. Então, mineral, por definição, né, é um sólido homogêneo de ocorrência natural, que participou de processos geológicos, possui um arranjo atômico ordenado e uma composição química definida, mas comumente não fixa, né? Ela possui uma certa variação, a gente já começou a ver nessas duas últimas aulas, né? Então, a propriedade física, ela está relacionada a essas duas últimas partes, né? Eu preciso do arranjo atômico, ela é dependente, né, do arranjo atômico, e da composição de cada mineral. Bom, o mineral ele é um composto químico, né? E compostos químicos são formados quando átomos de elementos diferentes, né, ou do mesmo elemento, mas átomos diferentes são combinados em uma ligação química, em uma proporção específica. Então, os minerais eles possuem uma proporção específica de elementos ligados, né? E essas propriedades, as propriedades de um composto, né, elas podem ser bastante diferentes das propriedades que cada elemento apresenta separadamente. Então, por exemplo, a gente tem um sódio metálico, que é um metal muito reativo, corrosivo, causa uma reação violenta quando entra em contato com CO2, desculpa, com o oxigênio e com a água, né? Precisa ser manuseado com muito cuidado, né, para não ter algum tipo de acidente, porque ele realmente é muito reativo, né? É um metal que a gente pode cortar ele com um bisturizinho assim, né? Com aço a gente consegue cortar e tirar lascas desse metal. Já o gás cloro, ele também aqui no caso ele é um gás, né? Também muito reativo, corrosivo, tóxico, né? Ele é mortal para seres vivos, né? Tanto que a gente usa aí o cloro, parte do cloro, né? Como para esterilizar coisas, né? Mas quando essas duas substâncias, né, quando esses dois elementos químicos eles se juntam em uma proporção e posições específicas, a gente forma a halita, né, que é o sal de cozinha. E é um mineral, ele é um composto inofensivo à vida, né, até necessário para a vida. A gente precisa de consumir o sal, né, principalmente que é a nossa principal fonte de sódio, né, e o sódio é essencial, o alimento é essencial à vida. Então, né, dois elementos que têm propriedades bastante diferentes, quando se juntam, formam um conjunto com outras propriedades. Relembrando da cristaloquímica, que é importante, a gente viu isso nas duas últimas aulas, né? O retículo cristalino do mineral, né, dessa substância cristalina, vai definir sítios atômicos, tanto catiônicos quanto aniônicos, que são ocupados por elementos, né, específicos, né, que possuem funções específicas dentro da estrutura cristalina, né? E essas posições, elas são dependentes das propriedades periódicas, né? Então, raio iônico, valência, potencial de ionização, eletronegatividade, etc. Então, para efeitos práticos, né, cada sítio catiônico desse ele é ocupado preferencialmente por um elemento em um determinado mineral, mas ele pode ser substituído por outros elementos que compartilhem aqui, que tem uma afinidade com esse elemento, né? Por isso que a gente tem aí uma certa flexibilidade na composição química. Também vimos os tipos de ligação e como eles afetam os minerais, né? Como eles são colocados na estrutura dos minerais. Então, temos três tipos principais, a ligação iônica, covalente e metálica. A grande maioria dos minerais, as ligações ficam aqui entre covalentes e iônicas, né? Então, temos alguns minerais com ligações 100% iônicas, como os aletos, minerais 100% covalentes, com ligações covalentes, como o diamante, mas a maioria dos minerais, né, os silicatos, possuem aqui uma certa proporção entre ligações iônicas e covalentes, né? Mais ou menos metade, 50% das ligações são iônicas e 50% covalentes. Então, isso
também traz algumas características, propriedades específicas para os minerais, né? Para esses minerais. Outro tipo de ligação importante são as ligações metálicas, que também está vinculada a um tipo de elemento de minerais, como os elementos nativos, sulfetos e alguns óxidos, né? São alguns tipos importantes de minerais que possuem ligações metálicas. Então, para cada tipo de ligação, nesse aqui, eu não vou ler esse quadro, ele está no livro Manual de Ciências Minerais, tá? Para cada tipo de ligação, a gente tem algumas características comuns para as propriedades físicas, né? Então, ligações iônicas são ligações fortes, confere uma dureza moderada a alta, né? Dependendo da distância e da carga dos minerais. O mineral possui uma tenacidade quebradiça, pobres condutores elétricos, solúveis em alguns tipos de solventes, né? As ligações covalentes são ligações muito fortes, possuem dureza, minerais que têm preferencialmente esse tipo de ligação possuem dureza alta, são isolantes térmicos e elétricos, né? Enfim, a gente tem uma série de propriedades que são relacionadas com os tipos de ligação dos minerais. Bom, mas para que serve, né, a gente tentar identificar essas propriedades físicas, né? Porque a gente vai ver aqui uma série de propriedades, né, que num primeiro momento vai parecer algumas coisas meio deslocadas, meio jogadas, né, mas elas têm um propósito, né? A gente está sendo alfabetizado, vamos dizer assim, né, na leitura dos minerais, né? Então a gente precisa conhecer alguns critérios, conhecer alguns sistemas de classificação para entender como a gente vai identificar esses minerais, né? Assim como a gente pega aí sei lá, um pão ou uma fruta qualquer no mercado, a gente sabe identificar inconscientemente aquela fruta, né? Por exemplo, uma laranja, um limão, um melão, né? A gente já sabe o que esperar. Se eu falar para você, me traga um melão, você já sabe, eu não preciso trazer, olha, eu quero uma fruta que tenha uma dimensão de mais ou menos 20 centímetros, uma casca amarela grossa, pesa tanto, possui uma polpa esverdeada clara, sementes grandes achatadas, né? Eu posso descrever essa coisa se eu não sei dizer que fruta que é, né? Ou eu posso simplesmente identificar, né? E dizer que é um melão, por exemplo, tá? Então, a gente faz esse tipo de sistematização o tempo todo com as coisas, com pessoas, com objetos, né? Com coisas, uma das mais variadas, porque a gente aprendeu a reconhecer as características que definem aquela coisa, né? Para os minerais é a mesma coisa, tá? Como é que a gente identifica o mineral? A gente precisa saber identificar algumas propriedades que definem aquele mineral, né? E para que eu quero identificar um mineral? Bom, existem vários objetivos, né? Alguns dos principais são, a gente precisa classificar a rocha, né? A maioria, se não todos, sistemas de classificação de rochas, né? Todos não, né? Mas boa parte deles leva em consideração os minerais presentes, né? Nessa rocha. Então, se eu digo que é um granito, que é um basalto, né? Essas rochas são definidas de acordo com os minerais presentes nessa rocha. Eu posso tentar realizar análises específicas, por exemplo, análises químicas, análises isotópicas, análises geocronológicas, tá? Para tirar mais informações e estudos de evolução geológica e coisas assim, tá? Então, eu preciso primeiro identificar o mineral. Eu não vou sair analisando, ou eu não vou sair fazendo técnicas caras de análise, né? Em qualquer coisa. Eu preciso saber, com certeza, qual mineral é aquele que eu preciso e devo analisar. Estudo de prospecção mineral, ou seja, eu estou procurando algum minério específico, né? Qual que é o teor daquele elemento que eu estou procurando naquele minério, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso identificar quais são os minerais que vêm juntos com aqueles minerais de interesse, né, que eu estou procurando. Estabilidade mineral, desculpa, estabilidade de terreno, né? Se eu vou construir
um prédio, fazer um túnel, construir uma casa, enfim, em qualquer lugar, eu preciso saber quais os minerais que compõem o solo, né, desse local, ou as rochas desse local, para saber que tipo de intervenção eu vou precisar fazer, né, para que essa construção tenha segurança. Então, a gente precisa saber disso. Ou até mesmo vender na feirinha hippie, né? Para quem não sabe, aqui em BH a gente tem, né, tem uma feira enorme que ocupa, né, todos os domingos de manhã, que vende de tudo lá, né? E tem sempre tem barraquinhas de minerais, né? E aí para as mais variadas coisas aí que essas coisas são vendidas, certo? Bom, e como que a gente identifica e caracteriza os minerais? Então, depende do método, né? Assim, o método que a gente vai escolher para classificar os minerais depende dos objetivos que eu quero, né? Para que eu quero analisar esse mineral, né? É só para vender na feira hippie, ou eu vou fazer um estudo de evolução petrológica de um terreno geológico, né? Eu preciso saber o que eu vou fazer. Depende do meu tempo, quanto tempo eu tenho para fazer isso. Eu preciso identificar isso agora, enquanto eu ainda estou aqui no campo, né? Ou eu posso levar para casa e fazer isso durante a semana no laboratório, ou eu posso esperar aí 2, 3 meses para uma análise de um laboratório mais sofisticado, né? E o custo disso, né? Eu não quero gastar nada, eu tenho muita coisa para fazer, eu posso gastar aí alguns milhares, né, de reais para fazer uma análise. Então, tudo isso depende, né, do meu objetivo, tá? E aí existem vários tipos de identificação e classificação, né? Então, as determinações das propriedades físicas e morfológicas, que é o que a gente vai fazer, vai aprender alguma coisinha aqui, né, nessas próximas 2 aulas, tá? Então, testes de mão, densidade, peso específico, condutibilidade, né, teste de dureza, enfim, testes que a gente consegue fazer com kits simples, né, e práticas em campo. Eu posso fazer análises estruturais, de fração de raio-x, Raman, Mosbauer, né, para identificar como que é a estrutura desse mineral, tá? Análise de textura, né? Quando a gente fala textura em rocha, em geologia, a gente está querendo dizer como os minerais se relacionam na rocha, né? Qual que é a geometria, a distribuição geométrica, a forma que esses minerais é, estão, né, conectados uns aos outros, né? Então, isso é uma análise textural. Aí eu posso levar no microscópio, fazer vários tipos de imageamento eletrônico, tá? Catodoluminescência, microscópio eletrônico, tomografia de raio-x, enfim. E análises composicionais. Eu preciso saber a composição química desse mineral. Eu posso fazer análises químicas clássicas, via úmida, colorimetria, essas coisas, né, que são análises demoradas, né, mas dão resultados muito, muito precisos. Eu consigo medir algumas coisas, né, que eu não consigo através de outros métodos. Mas tem métodos um pouco mais rápidos, que a gente chama de métodos espectroscópicos, né? Fluorescência de raio-x, microsonda eletrônica, ICP-MS, né? São todas técnicas que a gente consegue fazer análises muito boas, né? De acordo com os nossos objetivos aqui, tá? Então, só para a gente saber que existem vários tipos de análise que a gente pode fazer. Bom, então como é que a gente identifica, né? Se eu colocar esses objetos aqui na frente de vocês, como é que vocês sabem o que é o que, né? Vocês conseguem identificar esses objetos, né? Eu preciso descrever eles, eu preciso dizer como que eles estão, né? Vocês conseguem ver que essa peça de borracha, né? Ela reflete a luz de uma maneira diferente de uma bala de caramelo, diferente de uma porca, diferente de um tijolo, né? A cor, a forma como a luz transmite através desse material, né? A densidade dessas coisas, né? Então, são todas propriedades que a gente leva em consideração para nomear isso, né? Se eu der uma porca para vocês desse aqui, ou de metal ou uma de plástico, vocês vão saber a diferença, né? Mesmo sendo o mesmo objeto, né? Em termos de aparência, né? Vocês vão saber identificar. Então, isso que a gente precisa fazer para identificar os minerais, tá? Bom, e aí a gente tem algumas definições de algumas propriedades físicas que a gente leva em consideração. Então, hábito e forma, clivagem
e fratura, dureza, tenacidade, densidade relativa. Essas são algumas propriedades que a gente diz que tem em relação à coesão do mineral, né? Outras propriedades, como brilho, transparência, cor, traço, iridescência, são propriedades possuem relação com a luz. E outras propriedades, como testes de ácido, magnetismo, etc. Tá? Então, são todas propriedades diferentes que a gente precisa saber identificar. Então, para fazer essa identificação macroscópica, a gente precisa de alguns materiais simples. Lupa é o mais comum, né? Assim, bastante utilizado, porque a gente precisa ampliar mineral um pouquinho para a gente conseguir enxergar algumas coisas interessantes, tá? Canivete, um canivete qualquer, não precisa ser um Victorinox, não, que é muito caro para fazer essas coisas. Pode ser um canivete vagabundinho mesmo, desses. A gente precisa só para conseguir cutucar algumas coisas, né? Conseguir tentar riscar, então isso vai desgastar o canivete. Placas de porcelana, ímã, ácido clorídrico diluído, que mais? O kit de dureza, né, que a gente já vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, são todos materiais simples que a gente consegue adquirir facilmente para fazer essa identificação. Bom, então, a primeira coisa que a gente nota aqui, né, que a gente descreve no numeral, a gente nem precisa de material, né, a gente precisa observar, que é o que a gente chama de hábito e forma. São duas coisas um pouco diferentes, tá? Mas que às vezes acaba causando um pouco de confusão. Então, eu vou adotar aqui uma definição que tem no Manual da Ciência dos Minerais, para a gente não confundir, tá? Então, o hábito é uma propriedade, né, que a gente nota o quão bem desenvolvido é o mineral na sua aparência geral, tá? Considerando aí as irregularidades, as deformidades, crescimentos naturais e etc, né? Então, quando eu olho um cristal desse daqui, um cristal de biotita, né, eu vejo que ele tem um hábito bem desenvolvido, eu consigo reconhecer formas geométricas, eu consigo ver faces retas, né? Então, eu tenho uma classificação, e aí eu já vou mostrar, né, como que a gente olha, né? Eu tenho aqui um hábito, que é diferente desse daqui, que é um hábito todo desengonçado, né, sem uma forma definida, aqui o mineral todo destronchado aqui, né? E quando a gente diz forma, a forma se refere a uma aparência externa geométrica regular, tá? Então, quando a gente consegue identificar uma forma cristalina, tá? Então, lembra lá da parte da cristalografia lá atrás, né? Quando a gente consegue reconhecer uma forma cristalina, a gente diz que o mineral tem uma forma. Então, aí formas são nomes mais específicos, tá? Então, mineral cúbico, dodecaédrico, um prisma hexagonal, tá? Uma mineral tabular com um ângulo definido qualquer aí entre algumas dessas faces, tá? Então, possui formas bem definidas, formas geométricas, formas cristalinas bem definidas, tá? Bom, o hábito da forma, ele reflete a estrutura cristalina dos minerais diretamente, tá? Ai, desculpa. E os cristais, né, para eles terem esses hábitos bem definidos, bem formados, bem desenvolvidos, né, eles precisam ter condições suficientes para isso, né? E quais condições? Eu preciso ter processos geológicos que favoreçam, eu prefiro ter uma disponibilidade de elementos químicos suficientes, eu preciso ter condições de temperatura, pressão de fluidos, né? Várias coisas precisam confluir para que eu tenha uns minerais bem formados, tá? Bom, então como é que a gente classifica, né, o hábito? A primeira coisa que a gente vai dizer é se o hábito ele é bem formado ou mal formado, né? E aí a gente diz isso usando esses termos, tá? Aqui são dois, tá, em vermelho e roxo, porque são sinônimos, tá? Então é uma raiz latina e uma raiz grega e uma raiz latina, tá? Para as duas palavras. Então, quando eu digo que o mineral é euédrico ou idiomórfico, eu estou dizendo que o mineral tem uma forma ideal, tá? Uma forma bem definida. Por isso que é o idiomórfico, né? Uma forma, uma morfologia ideal, tá? Eu tenho uma forma intermediária, mais ou menos, quando eu consigo reconhecer algumas faces, mas nem tanto, tá?
De um lado ele está reto, tem uns ângulos bem definidos, mas do outro ele está meio torto, com um crescimento no espaço que deu para ir, tá? E a gente diz que o mineral ele é anédrico ou xenomórfico, tá? Quando ele tem uma forma qualquer, uma forma aleatória, que ele cresceu natural, assim, sem controle externo da estrutura cristalina, tá? A estrutura cristalina ainda está presente dentro do mineral, tá? Ele ainda é um cristal, tá? Mas ele não tem uma forma bem desenvolvida. E aí a gente vai dizer que o cristal ele é anédrico ou xenomórfico, né? Xeno, né, de estranho, e mórfico, o mesmo radical de xenofobia, por exemplo, né? Que é o medo ao estranho, tá? O medo ao externo, né? Então, xenomórfico é uma forma estranha, né? Então, uma forma disforme, sem forma, tá? Então, a gente usa esses termos. A única coisa que vocês têm que prestar atenção aqui é manter a coerência linguística aqui, tá? Então, eu digo euédrico, subédrico, anédrico, ou idiomórfico, subidiomórfico ou xenomórfico. A gente também pode classificar em termos de hábito geral, tá? Em relação às dimensões relativas. Então, quando o mineral ele possui dimensões relativas todas próximas, né, a gente diz que o material ele é equidimensional ou isométrico, né? Então ele tem uma forma arredondada, uma forma de um cubo, tá? Uma forma de uma bolota qualquer. Então é um cristal equidimensional. Se eu alongo um dos eixos, eu passo a ter um cristal prismático, né, um prisma, uma acicular, uma agulha, e um fibroso em relação a uma fibra. Repare que aqui eu estou aumentando bastante, né, essa única direção de alongamento, tá? Por outro lado, se eu achatar um desses lados, eu posso ter um hábito colunar, né, achatado, ao invés de eu ter um prisma comprido, eu vou ter uma coluninha, né? Eu posso ter um hábito planar e um hábito micáceo, que são folhas bem finas, tá? E se eu, ao mesmo tempo, alongo de um lado e achato de outro, tá? Eu vou desenvolver aqui, então, um hábito tabular, relativo a uma tábua, né? Ou lamelar, relativo a uma lâmina. Então, tem uma diferença aqui. Imagine uma tábua e uma lâmina, né? As dimensões relativas dela, como que muda isso. Então, a gente sempre diz, né? Então, o mineral, ele é idiomórfico prismático, né? Ou ele é subidiomórfico tabular. Então, a gente sempre usa esses dois termos complementando um ao outro, não? Porque se eu digo simplesmente tabular, eu não sei se ele é um tabular bem formadinho, perfeito, ou se ele é aquele tabular bem do sem vergonha, assim, que ele, bem mais ou menos, tá? Que eu tenho que dar aquela forçada na vista ali para dizer que é um tabular, tá? Então, por exemplo, dizer, um cristal xenomórfico de aspecto tabular, tá? Eu posso dizer isso. Então, sempre complementem um e outro. Aqui alguns exemplos, então uma granada equidimensional, uma lanita prismática, uma girina acicular, tá vendo que são pequenas agulhas, enquanto que a fibrosa são essas pequenas fibras muito finas aqui, né, serpentina. Aqui colunar, então uma coluninha achatada, tabular, hábito planar e micáceo, né, que são essas pequenas plaquinhas aqui, né, típica das micas, principalmente, por isso também é chamado de hábito micáceo. Algumas variações, tá, que a gente coloca, então, em forma de lâmina, aqui algumas palavras que eu já vou mostrar, botroidal, dendrítico, tá, e algumas formas bem definidas, como tetaédrico, dodecaedro, piramidal, prisma de prisma tetragonal, por exemplo, tá? Prismático, enfim. Então, a gente tem formas bem definidas aqui. Aqui a gente pode ter também, em alguns casos, o que a gente chama de hábito em agregado, tá? Aqui o mineral sozinho, ele não define bem o hábito, mas quando a gente olha minerais vários, como se fossem cristais conjuntamente, né? Aí a gente consegue definir, descrever melhor esse hábito. Então, por exemplo, aqui a olivina granular, tá? Tem de pequenos grãozinhos aqui, como se fosse açúcar, tá? Tem um aspecto de açúcar. Bandado, tá? Então a água está bandada. Fibrorradiado, então tá vendo que são pequenas fibras, mas essas fibras elas partem de um ponto comum, né? E formam um raio aqui.
O hábito botroidal, que são essas pequenas, como se fossem bolinhas, todas juntas aqui, né? Que o termo botroidal ele é relativo a aspecto de cacho de uva. Tá? E hábito reniforme, então tem um aspecto de rinhas, não é engraçado, né? Mas ele é como se fosse um botroidal, mas mais robusto, tá? Um pouco maior. E dendrítico, né? Que ele cresce parecendo uns galhozinhos, ele vai crescendo como se fossem os dedos, assim, bem bonitinhos, tá? Então, são alguns hábitos que a gente chama de hábitos em agregado. Bom, outra característica importante em relação à coesão é como que os minerais se quebram, tá? Essa é uma das propriedades bastante diagnósticas, tá? Elas são um pouco mais diagnósticas do que o hábito e a forma, porque ela independe da maneira como o mineral cresceu, tá? Então, se o mineral ele é idiomórfico ou xenomórfico, tanto faz, você precisa saber como é que ele quebra, tá? E isso vai me trazer uma propriedade que ela é um pouco mais constante, tá? Em termos de, não depende do meio, vamos dizer assim, né, para essa propriedade se formar, tá? Então, o primeiro tipo, né, de quebra que o mineral tem é o que a gente chama de fratura, tá? Então, fratura é uma superfície irregular, curva, aleatória dos minerais. Ela pode ter aqui uma preferência, mas isso é relativo aos esforços, né, que esse mineral sofreu ao ser quebrado. Tá? E aí a gente pode, né, dizer que o mineral tem uma fratura plana, uma fratura irregular, completamente aleatório, né? Ou uma fratura conchoidal, que são essas pequenas linhas aqui, como se fossem linhas de impacto, né? Da energia da quebra do mineral, tá? Isso é muito comum em vidro. Em vidro você sempre vê essas que a gente chama de fratura conchoidal, tá? Ela é diagnóstica, bastante diagnóstica de alguns minerais, como o quartzo, principalmente. Tá? O outro tipo de quebra que o mineral pode possuir é o que a gente chama de clivagem, tá? Aí a clivagem já é mais específica. A clivagem é uma superfície plana, tá? Que o mineral se quebra em direções que são pré-determinadas pela estrutura cristalina do mineral, tá? Então, aqui sim, a gente vê que ela independe da forma como externa do mineral, da forma como o mineral cresceu. Se o mineral ele possui, né, uma estrutura cristalina, quando ele se quebrar, essa quebra, né, esses planos de quebra vão respeitar é, essa estrutura, tá? Então, é isso. E a gente, esse plano, ele pode estar presente em mais de uma direção, né, como algum caso, por exemplo, a fluorita, a calcita, tá? Pode estar em mais de uma direção, e a gente classifica essa clivagem em termos de qualidade de quebra, tá? Então, alguns tipos de clivagem que a gente tem. Quando a gente diz clivagem basal, a gente tem uma direção só de clivagem, tá? E geralmente ela é perpendicular ao eixo C. Clivagem prismática ou não prismática, né? São duas direções de clivagem, um em ângulo reto ou em um ângulo qualquer. Clivagem cúbica em três direções de ângulo reto. Clivagem romboédrica em três direções de ângulos iguais, mas diferente de 90. A gente pode até ter, no caso, quatro direções de clivagem e até seis direções de clivagem, tá? Que vão formar figuras diferentes, tá bom? Então, aqui algumas, né, formas mostrando como é que estão, quais são essas direções de clivagem. E aí a gente classifica a qualidade dessa clivagem em termos de uma clivagem perfeita, tá? Onde o mineral ele vai se quebrar facilmente nesse plano, e a superfície formada é uma superfície bastante lisa, bastante regular, como se ela tivesse sido polida, tá? E aí e a gente vê isso na prática pela forma como a luz é refletida, né? Então imagina aí que você tem uma superfície mais lisa, polida, então a luz ela vai bater e vai se refletir certinho de maneira especular, né? Como se fosse um espelho. Uma clivagem boa ou proeminente, ela quebra relativamente fácil, mas a superfície ela é interrompida por fraturas descontínuas, tá? Como se ela formasse uma certa rugosidade aqui na superfície, né? E aí isso vai afetar um pouco como que a luz é refletida. Eu vou ver que ela tem uma certa aspereza nessa superfície, nesse plano que foi quebrado, tá? E aí, outros tipos de clivagem, né? Distinta, indistinta e clivagem fraca.
que são superfícies cada vez menos desenvolvidas, tá? E aí elas vão formando superfícies cada vez mais ásperas e menos regulares, então isso vai causando uma certa dispersão na luz quando ela vai refletir, tá? A gente tem ainda um subtipo de clivagem que a gente chama de partição, que é uma superfície que ela parece a clivagem, mas ela é bastante fosca e áspera, tá? Com muitas descontinuidades, e ela é quase um meio termo aí entre uma clivagem e uma fratura. E os minerais, eles podem ter clivagens diferentes, com qualidades diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui, o feldspato, a gente tem uma clivagem boa, uma clivagem distinta e uma clivagem fraca, tá? Tem direções diferentes. Já a fluorita e a fluorita tem 4 direções perfeitas, a calcita tem 3 direções perfeitas, tá? E se essas direções elas ocorrem ou não, dependem também lá da simetria do sistema cristalino, né? Então, se eu tenho uma clivagem aqui, eu tenho um eixo de rotação que vai me jogar essa clivagem, essa face para cá, e para lá, e para lá, né? Então, em termos cristalográficos, elas seriam o mesmo plano. Mesmo plano, planos equivalentes. E a clivagem, ela é determinada pela estrutura cristalina do mineral, né? Então, quando a gente pega aqui uma estrutura de uma mica, né? Aqui no caso uma biotita, que é essa mica aqui, né? Mais escura, ela vai se quebrar na forma de folhas, tá? Vai quebrar soltando várias folhazinhas, vários planezinhos, né? E a gente consegue ver, são uma clivagem perfeita, forma um plano bem liso, tá? Porque o mineral vai se quebrar nesses planos aqui, que são essa ligação desses cátions de potássio fazem entre esses sanduíches aqui de tetraedros e octaedros, tá? E esse cátion de potássio faz uma ligação de Van der Waals, né? Que é uma ligação um pouco mais fraca, né? Um tanto mais fraca, que não vai segurar tanto. Então, aqui é muito fácil de quebrar, enquanto que as ligações perpendiculares aqui são ligações covalentes iônicas que são difíceis de serem rompidas, né? Outros minerais que formam clivagens características, né? No caso, o piroxênio e o anfibólio, são dois minerais que são bem difíceis de distinguir um de outro em amostras de mão, tá? Mas a gente tem uma pequena esperança quando a gente vê as clivagens, porque o piroxênio ele tem uma clivagem de 92 e 88 graus, enquanto que o anfibólio tem uma clivagem de 56 e 124 graus, né? Isso por conta também dessas diferenças da estrutura cristalina, né? Então, a estrutura do piroxênio, ela forma essas fitas aqui, a gente está olhando, entrando no plano da tela, né? Essas fitas de tetraedro de silício que possuem ligações muito fortes entre si, que são ligadas com ligações um pouco mais fracas, né? Nessas fitas de octaedros. Então, quando ela vai se romper formando, separando esses planos aqui, tá? Outra propriedade importante é a dureza. E aí a dureza, ela é definida, né, como uma resistência relativa do mineral a ser riscado, tá? E o ser riscado aqui é a capacidade de eu deixar um sulco na superfície desse mineral, tá? Então, eu pego um outro mineral, vou riscar a superfície dele, né? Vou passar na superfície dele, tá? E se o objeto que eu estou passando deixar um sulco, machucar, danificar a superfície do mineral, né? Então, quer dizer que esse outro mineral que eu passei, né, na superfície da minha amostra tem uma dureza maior do que o que eu estou testando, tá? Então, a escala de dureza é uma escala relativa, tá? Entre minerais. Aqui, né, o Mohs, no caso, é conhecido como escala de Mohs, tá? Selecionou 10 minerais relativamente comuns, tá? Com durezas diferentes. Então, talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, feldspato, quartzo, topázio, córindo e diamante são esses 10 minerais com dureza crescente, tá? Que a gente usa para testar outros minerais. Obviamente, a gente não tem um diamante para sair riscando as coisas, né?
Também nem precisa, porque pouquíssimos minerais têm uma dureza acima do cólino, que a gente consegue até com uma certa facilidade. Mas essa escala de dureza era uma escala relativa, né? Se a gente for pegar uma escala absoluta, tá? A gente tem aqui uma escala logarítmica que aumenta muito rapidamente, tá? Então, a maioria dos minerais estão aqui numa dureza, que é uma distribuição modal, né? Então, a maioria dos minerais estão aqui entre uma dureza 2 e 5, né? 2 e 6 de dureza, né? Menor do que 2 ou maior do que 7 já são coisas menos comuns da gente observar. Também existem kits de pontas com durezas pré-definidas, né, determinadas em laboratório, tal, que a gente usa também para riscar às vezes, mas isso aqui é um material mais caro, mais sofisticado um pouquinho, né? A gente pode usar os minerais mesmo diretamente, ou mesmo itens comuns, né, como a nossa unha tem uma dureza 2,5. Então eu consigo riscar um talco, uma gipsita com a unha, tá? Itens, né, de latão, de cobre, pregos de ferro, lâmina de aço, tá? Então, são todas durezas que vão aumentando. E o material, assim, sintético, né, vamos dizer assim, que a gente consegue facilmente com dureza mais elevada, seria uma porcelana, que tem uma dureza que varia de 6,5 a 7,5, dependendo da qualidade da porcelana. É, Até na cidade, toma cuidado para não confundir com dureza, tá? Até na cidade é diferença. A dureza é a resistência do mineral a ser riscado, enquanto que a tenacidade é a resistência do mineral se quebrar propriamente, tá? O quão fácil eu consigo quebrar esse mineral. Então, boa parte dos silicatos, ou a maioria dos silicatos, né, é o que a gente chama de quebradiço, tá? Em inglês vocês vão ver o termo brittle, para se referir a esse mineral, a esse tipo, né, de tenacidade. Então, quebradiço é um mineral que ele se rompe, se quebra facilmente, como um caco de vidro, por exemplo, uma coisa de vidro, de cerâmica, qualquer, ela quebra, simplesmente. E aí a gente tem outros tipos de tenacidade, como maleável, sêctil e dúctil, né, que são propriedades típicas de metais, né? Então, a gente consegue amassar, a gente consegue fazer um fio, a gente consegue fazer uma folha, tá? A gente consegue cortar com canivete, com uma tesoura, né? Então, são tipos de tenacidades diferentes. E um outro tipo que depende também da estrutura de alguns, por exemplo, algumas micas podem ter esse tipo de tenacidade, né? Que é o flexível, né? Que a gente consegue curvar o mineral, mas ele não volta, então ele fica daquele jeito para sempre, né? E o elástico, que quando eu curvo, ele volta para a posição original, tá? Então, alguns minerais têm esses tipos de propriedades também. Uma propriedade que é mais experimental, né, que a gente consegue determinar mesmo de fato, tá? Que é a densidade relativa, tá? Vocês já ouviram contar a historinha do Eureka, né, do Arquimedes, como que ele descobriu essa propriedade? Aí diz a lenda que o rei deu lá, sei lá, 1 quilo de ouro pro Ourives fazer uma coroa para ele, né? E o Ourives entregou uma coroa de 1 quilo, né? Mas já não era mais uma barra de 1 quilo, era uma coroa, era um objeto e tal. E aí, desconfiado e não sem saber o que fazer, será que o Euripides enganou o rei ou não, né? Como é que saber disso? Se ele deu 1 quilo de ouro, ele devolveu uma coroa de 1 quilo. Então, e aí ele, né, deu para o Arquimedes pensar isso, e o Arquimedes, sem saber o que fazer, né, como que ele ia resolver esse problema, quando ele entrou na banheira e ele viu a água saindo, diz a lenda que ele saiu gritando Eureka pelado pela rua, né, que ele havia descoberto a maneira de identificar isso. E é através da densidade, né? Então ele notou que quando ele entra no corpo d'água, ele desloca aquele mesmo volume de água, né? Então, como é que a gente faz? A gente pega o mineral, pesa esse mineral no ar, depois coloca o mineral dentro da água e pesa o mineral dentro da água, né? A massa observada, medida, né, do mineral dentro da água vai diminuir, porque eu tenho que considerar daí o empuxo, né, o quanto que ele deslocou
daquele volume de água, né? E subtrai isso. Então, a gente faz o que a gente chama de densidade relativa, tá? Então, a densidade relativa é o peso do mineral no ar, dividido pelo peso do mineral no ar, menos o mineral na água, tá? Então, aí a gente tem aqui o peso relativo. A maioria dos minerais formadores de rocha possui uma densidade de 2,5 a 3,3. E aí a gente pode até colocar gramas por centímetro cúbico, né? Então, imagina aí, 1 metro cúbico de água tem 1 tonelada, né? Se a gente pegar um mineral que tem uma densidade de 2,5, né? 1 metro cúbico desse mineral vai ter 2,5 toneladas. Ele vai ser 2 vezes e meia mais denso, né? Que a água, tá? Então, e a densidade ela é influenciada pela estrutura cristalina e pela composição, tá? É, do, do mineral. Então, se a gente pega elementos, né, que estão crescendo na tabela periódica, eu estou aumentando a massa atômica de cada elemento. Consequentemente, eu vou aumentar a massa molar, né, do mineral, né, como molécula, tá? E, consequentemente, eu vou aumentar a densidade desse meu mineral, tá? Então, aqui, por exemplo, se a gente pegar 4 carbonatos, tá? Que são isoestruturais, ou seja, eles têm a mesma estrutura, tá? Estruturas muito semelhantes, né? Então, a gente tem aragonita, estroncionita, witherita, né? Ou cerucita, né? São minerais de carbonato de cálcio, estrôncio, bário e chumbo. Então, a gente tem o peso atômico do cátion, 40, 87, 137, 207, tá? E aí a densidade relativa do mineral também aumenta, né? Porque eu aumentei o peso atômico do cátion principal aqui do mineral, tá? Então, a gente tem um aumento significativo da, da densidade relativa, tá? Desse mineral. E aí a gente tem alguns casos também, como alguns exemplos, né? De como que a estrutura fossalina também causa uma diferença na densidade. Então, aqui a grafita tem uma densidade de 2,5, 2,15, enquanto que o diamante tem uma densidade de 3,5, né? Então, é bastante mais denso, né? Do que o diamante é muito mais denso que a grafita, né? Só por conta do arranjo, né, dos átomos do mineral. Aqui outro exemplo, né? Então, a estabilidade desses minerais, né, vai depender também da pressão e temperatura. Então, quando a gente tem o que a gente chama aqui de polimorfos, né, a gente já viu isso também, então são minerais que têm a mesma fórmula química, mas estruturas cristalinas diferentes. Quanto maior a densidade do, do mineral, mais estável em pressões mais altas esse mineral será, né? Por consequência, então, se eu aumento a minha pressão, a estrutura vai ser forçada a ficar mais compacta, né? A estrutura ficando mais compacta, eu vou aumentar a densidade do mineral, né? Então, aqui como exemplo, a andalucita, né? Ela tem a densidade de 3,15, enquanto que a cianita tem a densidade de 3,67, tá? E, consequentemente, ela é mais estável em pressões mais elevadas. Outras propriedades importantes aqui. Então, propriedades magnéticas, alguns minerais têm propriedades que a gente chama de ferrimagnéticos, tá? Eles são atraídos por um ímã de mão e podem atrair ferro. Então, a magnetita e a pirrotita são esses minerais principais que são magnéticos, tá? E minerais paramagnéticos, que eles são magnetizados na presença de um campo, tá? E aí vai depender da corrente, né, da densidade desse campo gerado. A gente vai dizer se esse mineral ele é magnético ou não. Então, isso vai depender muito. Pelo menos eles não são magnéticos, né, em estado natural com o campo magnético do nosso planeta ou com ímãs de mão, tá? Não são atraídos. Um outro teste comum que a gente faz é o teste com ácido clorídrico, tá? Então, alguns minerais, né, por exemplo, do grupo dos carbonatos, eles reagem facilmente com o ácido clorídrico, e outros minerais do carbonatos reagem um pouco menos, né? Então, a calcita é um mineral que reage bastante, né? E aí aqui é importante falar que esse ácido clorídrico, ele
está no interior de 5%, tá? Então é um ácido fraco, bem diluído, tá? E mesmo assim ele consegue dissolver a calcita, ele consegue enfervecer a calcita, né? E aí forma uma babinha, tipo um sorrisal mesmo assim. A gente dá uma gotinha de ácido clorídrico e solta a espuminha, né, da reação, liberando aqui o CO2. Tá? Isso a frio, né? Alguns outros a gente tem que ou esquentar o ácido, ou fazer um pó do ácido, um pó do mineral, para, né, aumentar a superfície de contato. E aí ele vai efervescer, mas bem fraquinho, tá? Então, a gente consegue separar entre os carbonatos, que às vezes é muito difícil de fazer isso em campo também, tá? Então, a gente consegue separar entre os carbonatos fazendo testes de ácido. E, por fim, né, alguns minerais possuem propriedades organolépticas, né? Eu gosto dessa palavra, é bonita, é legal de falar, organolépticas, que são propriedades que são testadas pelos nossos sentidos, né? Então, o tato, então o talco, ele tem um toque bem macio, suave, bem gostoso, né? Alguns têm um cheiro forte, como enxofre, alguns têm um sabor forte, como a halita ou a silvita, que é mais amarga, tá? Então, são propriedades que a gente pode testar também com outros sentidos, né? Mas, todavia, contudo, né? Não recomendo fazer isso sem conhecimento, sem critério, tá? Porque alguns minerais são tóxicos, causam doença, são radioativos, tá? Então, não saiam por aí lambendo qualquer pedra, qualquer amostra de mineral, porque se vocês não souberem o que é, tá? Então, por exemplo, né, tem alguns minerais que são tóxicos, como minerais de arsênio, minerais de chumbo, tá? Como galena, que é um mineral bastante comum por aí. São elementos tóxicos, mercúrio, né? Que podem causar doenças graves. Alguns minerais que podem causam doenças específicas, né? Como no caso aqui a crisotila, o que a gente chama de asbesto, né? Esse mineral tem um hábito asbestoide, que é essa fibra, parece uma lã, assim. E o asbesto ele é utilizado para fazer amianto, né? Mineral usado para fazer amianto, que foi até banido aí um tempo atrás, porque ele causa um tipo de câncer de pulmão muito específico e muito agressivo quando essas fibras elas são inaladas e elas se acumulam nos brônquios. E alguns minerais são radioativos. Aqui no caso do torianita, numa câmara de nuvens, né, que a gente consegue ver cada tirozinho desse aqui é uma partícula alfa sendo emitida. Essa câmara é bem legal, ela é relativamente fácil de construir, né? Para quem tiver interesse, dá uma olhadinha de câmara de nuvens, né, para ver radiação. Então, cada tirozinho desse aqui é uma partícula alfa sendo emitida do tório, né? Na torianita, que é um óxido de tório. Então é isso, por fim. Desculpa, essa aula eu acabei não dividindo, então ela ficou um pouquinho mais longa, né? Mas se dividisse também ela ia ficar muito picada demais, então eu preferi manter assim, tá bom? Então, bons estudos e a gente se vê na próxima.